Beleza, bora começar. Chequem o áudio aí pra mim, por favor. Dê um alô aí no chat se possível. Me confirme se estão me ouvindo bem. Mas já começando a falar a respeito da live em si, o objetivo aqui é fazer justamente a resolução de umas perguntas, umas questões que já caíram no Enem em edições anteriores. Realmente no objetivo também de desmistificar o fato de que as questões são bem difíceis, que na verdade não é. Na maioria das vezes, um pouco de conhecimento tu consegue resolver. As questões realmente difíceis de química acabam sendo poucas. Aí o objetivo daqui é justamente esse, fazer algumas poucas questões para realmente ter uma noção disso, conseguir resolver questões mais fáceis sem muita dificuldade e não acabar errando essas questões mais fáceis, né? E por isso acabar atrapalhando o TRI de vocês. Mas enfim, já deu um tempinho aí já para esperar o pessoal chegar. Vamos começando, quem for chegando vai acompanhando aí. E por onde é que a gente começa? Vamos começar falando da estequiometria, que é onde realmente mais o pessoal se assusta, fica com medo aí de responder. Comentei com alguns alunos justamente sobre isso, que a maioria comenta que se chegar a ver uma questão com cálculo, nem tenta, vai pular sem nem prestar tanta atenção assim. Marca qualquer coisa, chuta, entrega nas mãos de Deus e vai. Estequiometria é aquele assunto chato para a maioria, mas também vou mostrar para vocês que tem sim algumas questões mais fáceis. E é um ponto sim para a gente comentar, porque querendo ou não, como está aí, está por todo lado na prova. Por mais que a questão não seja trabalhando com quantidades estequiométricas diretamente, mas vai acabar relacionando essa estequiometria com outro conteúdo. Então, qual seria aí a primeira questão? Vamos para ela. O esquema ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar. Aí tem todo o diagrama aí, se vocês observarem bem, detalha o passo a passo e algumas quantidades aí nesse diagrama. Lendo a pergunta, nós temos afirmando que em 1996 foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em toneladas que teve de ser colhida para esse fim foi aproximadamente, olhando o diagrama. A pergunta relacionando a quantidade de cana-de-açúcar com a quantidade de litros de álcool produzidos, certo? Observa que aqui no diagrama, a cada uma tonelada, aqui do lado esquerdo do diagrama, tu vai ter lá no lado direito do diagrama afirmando que foi produzido 70 litros de etanol. Qual é a relação que a gente faz quanto a isso? Sabemos então, de acordo com o diagrama, que uma tonelada está produzindo 70 litros de álcool, de etanol. Então, qual vai ser a quantidade de toneladas a serem coletadas para produzir 12 bilhões de litros de álcool? Fiz a relação aí.
com a regra de 3 tu consegue resolver isso aí tranquilamente. Tu vai ver aí então que x vai ser igual a 12 vezes 10 elevado à nona potência. É bom pôr em notação científica para ficar mais fácil fazer conta, e já levando em consideração também que as alternativas estão também em notação científica. 12 por 70, tu chega no valor de 1,7, ou 1,7 vezes 10 a menos 8 aí. Então, a alternativa correta aí seria a letra A. Questão simples, fácil, é só fazer aí a relação. Todas as questões que a gente for fazer aqui são questões que caíram em edições anteriores. A maioria do pessoal ia ver aí uma continha, ter que fazer cálculo, ia pular ou chutar, mas aí a gente viu já que é uma conta simples, dá para fazer tranquilamente com a regra de 3. Enfim, vamos para a próxima. Mais uma questão de estequiometria, questão um pouquinho mais complicada, mas também vamos aí detalhando ponto a ponto, vendo que não é tão difícil assim. Pergunta: a obtenção de álcool de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, de fórmula C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Está vendo aí a glicose passando por fermentação, formando etanol e dióxido de carbono. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão de etanol em etanol que, após sua purificação, apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeo na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de... Vamos lá. Qual é a relação? Tu vê aí que tu tem 100 gramas de glicose sendo convertidos em... ou 100 gramas de glicose convertidos em 50 de etanol. Sendo assim, 50 kg de glicose vai ser convertidos, transformados em quantos litros de etanol? Lembrando que, como o processo apresenta aí o rendimento, tu tem que levar em consideração também o rendimento aí na questão. Por isso tu vai ter aí embaixo 0,8 vezes 50 mil gramas. 0,8 da porcentagem e os 5 mil gramas são os 50 quilos do monossacarídeo. Detalhe importante para não errar na tua prova: põe unidade embaixo de unidade, cada coisa embaixo de cada coisa. Vê só, 100 gramas de glicose acima dos 100 ou dos gramas de glicose também aqui embaixo. Por consequência, tu vai achar aqui do outro lado também, já que em cima é gramas de etanol, embaixo também vai ser gramas de etanol. Põe cada coisa relacionada aí com outra, um abaixo do outro, para acabar não errando, certo? Fazendo as operações aí, faz a regra de 3, multiplica cruzado, vai achar o valor de 20 mil gramas de etanol. Acaba por aí? Não. Nós achamos o valor aí em massa, em gramas. Ele quer o valor aí, o volume em litros. Então o que é que eu tenho que fazer? A gente também tem que usar esse valor aí de densidade, 0,80 gramas por ml. Fórmula da densidade é massa dividido por volume. Se a densidade dele é de 0,8 e a massa 20 mil gramas, quantos ml eu vou obter? Divida aí 20 mil por 0,8, tu chega no valor de 25 mil ml. Com uma pergunta em litros, tu vai converter aí os 25 mil ml para 25 litros. Certinho? Sendo assim, a alternativa correta aí é a letra C.
E aí? Dúvidas? Vamos para a próxima. Fazer umas questões de termoquímica. Também um assunto que acaba sendo bem presente aí nas provas do Enem. Caso também falte um tópico aqui, algum assunto, a gente fazer uma questão aí pelo menos, vocês depois me falam que a gente faz, marca um dia aí, ou pelo menos eu mando material para vocês darem uma olhada também. De onde veio essas gramas aí embaixo? Qual delas? Na relação aqui da regra de 3, do lado esquerdo, a gente tem aqui a relação aqui de cima, logo após a fórmula da glicose. 50 gramas de etanol a partir de 100 de glicose. A segunda linha aqui tem o 0,8 do rendimento, que são 80%. Os 50 mil gramas são esses 50 quilos aqui, ó, que dá na questão, que é o que ele realmente quer saber, o quanto que produz aí de etanol, esses 50 quilos. Aí eu acho esse valor de 20 mil gramas, o valor em gramas, ele quer em litros, a gente acaba achando aí esse valor em litros a partir da densidade, que ele fala que é 0,8. Divido 20 mil por 0,8, acho o valor de 25 mil ml convertidos 25 litros. Certinho? Dúvidas mais? Conseguiu entender o porquê? Isso aí. 50 mil gramas foi a transformação dos 50 quilos. Vamos lá para a termoquímica? Tudo certinho? Primeira questão aí. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Abaixo aí tu tem a equação e a variação de entropia para esse processo aí. Logo abaixo tem as massas molares: hidrogênio é 1, carbono 12, oxigênio 16. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Vamos lá. Fazendo aí o cálculo da massa molar da glicose, a gente acha o valor de 180 gramas. Lembrando que a massa molar é a massa de um mol da substância em gramas, tá? Massa em gramas equivalente a massa molecular. Beleza? 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16. Tu acha aí o valor de 180 para a glicose. Sabemos que uma molécula dele, reagindo com 6 de oxigênio, é transformada, é convertida a 6 moléculas de dióxido de carbono e 6 de água, tendo uma variação de entropia aí de menos 2.800 kJ. Vê só, como falei, eu estava na prova toda da estequiometria fazendo essas relações aí de quantidades, né? Eu sei que, pela reação, que 180 gramas de glicose libera 2.800 kJ, certo? Então, 1 grama de glicose vai produzir quantos kilojoules
Lembrando também, eu tenho aí o rendimento da reação. Última linha aí da pergunta, 40%. 40% é igual a 0,4, então eu calculo aí esse valor, levando em consideração também esse valor aí do rendimento de 40%. Beleza? Faço meio pelos extremos, lá do jeito que a gente já fez, que vocês já sabem. Isolo o valor de X e chego aí no valor de 6,2 kJ. Certo? Dúvidas quanto a essa questão? Certinho, certinho, nada, né? Vamos seguir. Pessoal, quem está aí acompanhando, eu peço também que tente deixar a live sempre ao vivo, sem atrasos, tá? Para acompanhar também as dúvidas de vocês no chat ao vivo, para eu não poder acabar seguindo e tendo que voltar depois por quando der alguma dúvida. Então, sempre deixar aí a live no ao vivo. Também, se não conseguiu acompanhar aqui, tirar a dúvida durante a live, vocês podem mandar depois. A live vai ficar salva? Pretendo deixar salva assim. Tá por aqui assim. Também tem muita gente que não está podendo acompanhar a live agora. Muita gente até entrou em contato comigo perguntando se não poderia deixar realmente ela salva para poder ver, porque só vai estar livre à noite. Ou também outro dia, né? Mas enfim, vai ficar aí salvo. Mas aquela coisa, se puder acompanhar ao vivo, acaba sendo melhor porque já vai tirando as dúvidas. Mas vou deixar aí até para quem está aqui, quiser rever depois alguma questão. Estou aqui. Dúvidas também pode mandar aí, aqui ou posteriormente. Como falei, qualquer coisa a gente conversa aí a respeito dessas questões. Até tópicos que vocês acham que podem cair e que eu acabei não revisando aqui no decorrer dessas revisões, vocês mandam que a gente confere aí depois. Responde pelo menos uma questão. Vamos seguir então. A próxima é uma questãozinha aí com gráfico. Muita gente também vê gráfico e acaba não querendo responder, achando que vai ser difícil porque não consegue interpretar o gráfico. Só que esse gráfico aí é bem tranquilinho também, questão fácil que dá para responder numa boa. Questão: o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo de madeira, sendo variação de entalpia 1 a variação de entalpia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, resultando em gás carbônico e água líquida. E variação de entalpia 2, a variação de entalpia envolvida na conversão de 1 grama de água do estado gasoso para o estado líquido. Certo? Sendo assim, tu tem aí o gráfico mostrando ponto a ponto. Ele apresenta aqui essa seta aqui, essa diferença com menos 18,8 kJ por grama. E aqui embaixo, essa variação de entropia, essa diferença aqui no gráfico de menos 2,4 kJ por grama. A variação de entropia em kJ para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em dióxido de carbono gasoso e água no estado gasoso também, é de... Vê só, observa o gráfico aí, tá? Tem essa seta aqui da esquerda, que produz dióxido de carbono e água no estado líquido. É essa menor aqui,
está me mostrando só a mudança do estado físico de água para o estado líquido. O que ele quer é a variação de entalpia aí envolvida na queima do bioóleo e produzindo dióxido de carbono e água. É essa diferença aqui, da linha aqui de cima até essa segunda linha aqui no meio, certo? É isso aí que a gente quer achar. Se dessa primeira linha até aqui a terceira aqui embaixo é de menos 18 e da segunda para a terceira é de menos 0,4, qual vai ser esse valor aqui? Não é a diferença desses dois espaços aqui, ó? Então eu sei que menos 18,8 menos 12,4 vai ser igual a menos 16,4 kJ por grama. Acaba aqui eu marco a letra E? Não. Por que não? Porque esse gráfico mostra a entalpia para queima de 1 grama apenas, 1 grama. Já que a pergunta quer 5 gramas desse bioóleo, a gente vai ter, então, fazer a proporção. Se 1 grama libera 16,4 kJ, 5 gramas vai ser 5 vezes mais. Então, vou pegar esse valor de entalpia que eu achei e multiplicar por 5. Menos 16,4 vezes 5 é igual a menos 82 kJ. A alternativa aí é a letra C. Difícil aí? Todo mundo entendeu? Tudo certinho? A gente pode seguir? Certinho. Então vamos lá, vamos seguir. Vamos lá agora fazer umas questãozinhas de eletroquímica. Vamos lá, mais um texto um pouquinho maior. Aí tem uma equação aí, muita gente ia ver e ia achar que era difícil. Mas vamos ver realmente se é isso tudo mesmo. Atualmente, soldados em campo, seja em treinamento ou em combate, podem aquecer suas refeições prontas e embaladas em bolsas plásticas, utilizando aquecedores químicos sem precisar fazer fogo. Dentro dessas bolsas existe magnésio metálico em pó e, quando o soldado quer aquecer a comida, ele coloca a água dentro da bolsa, promovendo a reação descrita pela equação química, mostrando aí, magnésio sólido reagindo com água, forma hidróxido de magnésio, liberando aí gás hidrogênio também, liberando o calor aí de 350 kJ. Estamos aí já associando oxirredução e termoquímica, além da eletroquímica e termoquímica, certo? Como eu posso resolver isso aí? Primeiro ponto, já que ele está aí mostrando as equações, as alternativas, redução e oxidação, a gente tem que fazer essa pergunta: quais são os NOx para essas substâncias? Se eu acho NOx, eu avalio o valor de NOx e sei quem oxidou e quem reduziu, certo? Magnésio, substância simples, NOx 0, hidrogênio, NOx mais 1, oxigênio, menos 2. Magnésio aqui, já no hidróxido de magnésio, tem NOx mais 2, oxigênio, menos 2, hidrogênio mais 1. Gás hidrogênio aqui, esse hidrogênio está na forma molecular, substância simples, NOx 0. Magnésio saiu de 0 para mais 2. Se o NOx aumenta, a substância oxida, certo? Lembra disso, se aumenta, ela oxida, e um jeito mais fácil de lembrar é olhando para quem reduz. Redução é sinônimo de diminuição. Então, se o NOx diminui, quer dizer que a substância reduziu.
Então esse hidrogênio que sai de mais 1 para 0, eu estou diminuindo o NOx. Se o NOx diminui, ele reduz, certo? Sabendo disso, qual seria a alternativa certa? Olhando também para a variação de entropia, que como ela está nos produtos, o calor é produto da reação, a reação liberou calor para o ambiente. Se libera calor, a reação é exotérmica, certo? Então a gente já pode concluir que o magnésio sofre oxidação e a reação é exotérmica. A alternativa correta aí é a letra B. Dúvidas? Podemos seguir. Vamos lá então para mais uma. Próxima questão diz o seguinte: o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Após uma sequência de reações, o cobre retorna ao seu estado inicial ao final do ciclo. Está te mostrando aí o ciclo com todos os processos, cada uma das reações aí, as 5 etapas. Ele pergunta: a reação de redução do cobre ocorre na etapa, assim como na outra. Para a gente saber quem reduz aí, a gente vai ter que olhar para o NOx de cada substância, certo? De novo, vamos lá olhar. Inclusive é uma indicação que eu faço, é sempre que tu tiver uma equação ou substância, dá uma olhada no NOx também, para não acabar excluindo as reações de oxidação, de oxirredução na resolução. É bem comum alunos olharem para o fato de outro tipo de reação, como reação de adição, decomposição, uma simples troca, dupla troca, sem acabar olhando também para a questão de reação de oxirredução, olhando aí a variação do NOx nas reações. Então, não esquece disso aí também, faz uma notinha aí para acabar não oxidando. Esquecendo. Primeiro processo aí, cobre sendo transformado em nitrato de cobre. Cobre antes tem NOx 0, no nitrato de cobre vai ter NOx mais 1. Aumentou, então ele oxidou, certo? Observa aí, ó, que para ele reduzir, lembra que ele tem que diminuir, certo? Em qual desses processos aí ele vai reduzir? Observa aí também que aqui, ó, no nitrato são 2 nitratos, tá? Então aqui é mais 2 nesse processo aqui, nitrato de cobre. Aqui foi o erro, certinho? Sai aqui de cobre 0 para cobre mais 2. Aqui mantém no hidróxido de cobre NOx mais 2. Aqui embaixo o NOx do cobre também no óxido de cobre vai ser mais 2. Após o processo 4 também vai ter NOx mais 2 no sulfato de cobre. Ele só tem a diminuição depois do último processo aí, o sulfato de cobre sendo transformado em cobre metálico novamente lá no início do processo. Em todos os casos aqui, ó, saiu de 0 para mais 2, se manteve. Lembra que isso aqui não é mais 1, é mais 2. Segue com NOx mais 2 durante todo o processo e só tem a diminuição aqui no último processo, depois do processo 5, certo?
Lembra disso aí, reduz, o NOx tem que diminuir, ele só diminui na etapa 5, a alternativa aí é a letra E. Dúvidas? Difícil a questão? Sim ou não? A gente pode seguir? Vamos lá então. Mais uma. Vê só. A próxima questão agora, a gente tem, além de uma tabela, vai ter também um gráfico, ou perdão, umas relações, certo? A questão diz o seguinte: o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Está aí mostrando todos os dispositivos e a faixa de força eletromotriz. Considere que a bateria é construída pela associação em série de 3 pilhas de lítio-iodo nas condições padrão. Tu tem aí embaixo as equações com os seus potenciais padrões. Padrão de redução do iodo mais 0,54 e a do lítio é de menos 3,05 volts. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico? Vê só. Primeiro, calculo a diferença de potencial. Depois, ligo essas pilhas aí em série. Certo? O valor que eu obter, eu relaciono com os valores da faixa de força eletromotriz na tabela. Como é que a gente calcula DDP? Olha o potencial maior menos o potencial de redução menor. Quem é o maior? Lembra que eu tenho valores positivos e negativos aí. Os positivos sempre são maiores que os negativos. Beleza? Então, tenho mais 0,54 menos 3,05. Acho a DDP aí de 3,59 volts. Paro aqui e vejo qual que é a faixa. Não. Lembra que estão ligados em série. São 3 pilhas aí em sequência ligadas em série. Então, multiplico esse valor aí por 3 e acho essa bateria aí com a voltagem de 10,77. Qual é os dispositivos que tem 10,77 na faixa de força eletromotriz? Ela vai ser adequada então para o carrinho de controle remoto, que tem a faixa de 10,5 a 10,9, certo? Então, o item aí correto é a letra D, o dispositivo 4, que é o carrinho de controle remoto. Dúvidas? Vamos seguir então. Vamos agora ver umas questões de cinética química. Vamos lá para a primeira questão. Vê só, questão grande também. A maioria das pessoas ia ver e ia chutar sem nem tentar. Mas vamos aos poucos, vamos lendo e tentando responder. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas.
A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Item 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Item 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcar e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Vê só, nas alternativas aí tu já viu alguns fatores que alteram a velocidade das reações, como temperatura, superfície de contato, concentração e catalisadores, certo? Observando o item 1, ele está falando que os alimentos, quando são submetidos à refrigeração, têm essa diminuição na rapidez das reações. Vê só, se ele está submetido à refrigeração, quer dizer então que há mudança de temperatura, não é isso? Então, qual é o fator que influencia a rapidez das transformações químicas? Nesse caso aí, é a temperatura. Exclui a letra B e a letra D já aí. Olhando para o ponto 2, exemplo 2 está falando do corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento. Se está tendo diminuição aí das partes, a gente já sabe aí que vai aumentar por consequência a superfície de contato. Se aumenta a superfície de contato, então esse alimento aí vai cozinhar mais rápido. E a resposta para o item 2 é superfície de contato. A gente vai excluir aí a letra E. Por fim, temos aí o terceiro item falando das enzimas acelerando as reações envolvendo açúcar e proteínas. Enzimas são proteínas que atuam como catalisadores. Catalisador biológico. Vai diminuir a energia de ativação, por consequência, a velocidade de reação aí vai ser mais rápida. Certo? A alternativa aí então é a letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisador. E aí, dúvidas? Realmente, Cecília, essa aí é fácil. Como falei, evita estar pulando aí as questões, chutando de todo jeito, porque tem muita questão fácil, né? Porque tem muito texto, tem uma tabela, tem um gráfico, tenho que calcular que eu vou pular aí as questões sem realmente ler, sem nem tentar. Tem umas questõezinhas aí, por mais que possa assustar, elas tendem a ser fáceis. Lembrando que todas as questões que a gente está fazendo aqui são de edições anteriores aí do Enem. Alguma dúvida? Podemos seguir? Bora seguir então. Mais uma questãozinha aí. Essa aí é uma das tais que poderiam assustar. Tem esse processo aí realmente bem grande. Umas estruturas aí para muitos poderiam ser complexas, mas vamos lá, vamos à questão. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração. Entretanto, é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido em meio ácido, conforme mostra esse esquema.
temos lá um disacarídeo, vai ser aí convertido no monossacarídeo lá embaixo, liberando também um íon H+, certo? Nessa conversão de polissacarídeos, a função do íon H+, aí, qual que é? Certo? O que é que está me mostrando aí o primeiro estágio? Lá os reagentes lá no comecinho, antes da primeira seta. Que eu tenho o par de elétrons do oxigênio atacando o íon H+, certo? Durante todo o processo, tu vai ver aí a separação de cada monômero do polissacarídeo, cada monossacarídeo, e lá no final, aquele H+, que acabou participando da reação no início, ele é restaurado no final. Qual é a função de um catalisador? Aumentar a velocidade da reação ali participando do meio reacional, só para facilitar aí a reação. Vai diminuir só a energia de ativação, certo? Se esse H+ participa da reação, mas no final ele é restaurado, ele é um catalisador. Lembra que a função do catalisador é apenas essa, é justamente participar da reação para acelerar o processo, diminuindo a energia de ativação, mas por mais que ele participe da reação, seja consumido no decorrer da reação, no final da reação ele é restaurado. Beleza? Lembra aí, catalisador pode até participar da reação, diretamente ser consumido, porém no final ele é restaurado. Ele realmente está ali apenas para acelerar o processo de reação. Vamos seguir agora. Bora seguir então. Questão de equilíbrio químico também, aí também detalhando um pouquinho de pH. Questão diz o seguinte: para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm o sal de cobalto que muda de cor na presença de água, de acordo com a equação química. Está mostrando aí o cloreto de cobalto, no estado sólido é azul, porém ao ser hidratado ele adquire a cor rosa. Mostrando aí também a variação de entropia, que é negativa, a reação é exotérmica. E a pergunta é: como você procederia para reutilizar no intervalo curto de tempo um cartão que já estivesse na coloração rosa? Tinha aí as alternativas: esfriaria no congelador, borrifaria com spray de água, envolveria num papel alumínio, aqueceria com secador de cabelos, embrulharia em guardanapo de papel. O que eu posso fazer aqui é justamente aquecer com secador de cabelos. Fazendo assim, aquecendo aí, eu estou fornecendo calor para o sistema. A reação aqui não me mostra a variação de entropia negativa. Se é negativa, quer dizer que ela libera calor durante o processo. Se eu aqueço fornecendo calor para o sistema, o que é exotérmico no sentido direto, o equilíbrio aí no sentido, então, a reação no sentido inverso é endotérmica. Ele vai absorver esse calor que eu forneci. Se ele absorve calor, ele tende a separar aí, desidratar esse cloreto de cobalto que antes estava hidratado. Assim, ele sai do hidratado cor rosa para o estado sólido aqui, só o cloreto de cobalto na cor azul. Dúvidas? Lembra aí só a questãozinha de deslocamento do equilíbrio.
Lembra aí que os fatores que alteram aí, deslocam o equilíbrio químico, são variação de concentração, variação de pressão e variação de temperatura. No caso aqui, eu estou variando a temperatura, observando que a variação de entalpia é negativa. Se é negativa no sentido direto, está liberando calor no sentido direto. No inverso, ele vai ser endotérmico. Então, se o meu objetivo é fazer ele voltar para esse cloreto de cobalto aqui azul, ó, se eu aqueço, o que era exotérmico estava liberando calor, começa a absorver esse calor que eu estou fornecendo para ele e volta para o estado azul. Certo? Vamos para a próxima questão. A próxima. Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais quando o meio está ácido é conhecida como feofitinização, na qual a molécula de clorofila, que tem cor verde, apresenta essa cor verde, se transforma em feofitina, que tem cor amarela. Foi realizado um experimento para demonstrar essa reação e a consequente mudança de cor, no qual os reagentes indicados no quadro foram aquecidos por 20 minutos. No Becker 1, eu tenho só a folha de couve picada com 150 ml de água. No Becker 2, eu tenho uma folha de couve picada com os 150 ml de água e suco de um limão. No Becker 3, a mesma couve picada com os mesmos 150 ml de água lá do Becker 1, só que eu altero aqui a adição de 1 grama de bicarbonato de sódio. Finalizado o experimento, a cor da couve nos Beckers 1, 2 e 3, respectivamente, será. Vamos analisar ponto a ponto. Quando, pessoal, o que é que eu vou ter aqui no item 1? Vai ter só folha de couve picada, só a couve. Se está só ela mantém ali a cor dela no verde, certo? No item 2, eu já tenho aí no Becker 2 a adição de suco de limão. Se a questão me diz que quando ela está em meio ácido, ocorre a transformação, aí a feofitinização, ela então vai para a cor amarela, certo? Já no último item, eu tenho aí o bicarbonato de sódio sendo adicionado. O bicarbonato de sódio é um sal proveniente de uma base aí e um ácido. Como ele acaba não tendo essa força toda para transformar o meio, ele realmente acaba não realmente a reação acontecendo, ela fica, se mantém aí a molécula então da clorofila na cor verde. Seguindo então, a próxima questão diz o seguinte: a tabela lista os valores de pH de algumas bebidas consumidas pela população. Tem a tabela com refrigerante, café, vinho, suco de limão e chá com os seus respectivos valores de pH. O esmalte dos dentes é constituído de hidroxiapatita, que tem a fórmula aí mostrada aí no parênteses. Um mineral que sofre a desmineralização em meio ácido, de acordo com a reação abaixo aí, certo? Das bebidas listadas na tabela, aquela com menor potencial de desmineralização dos dentes é. Observa aí
todos os valores de pH, certo? Observando que o refrigerante, o café, o vinho, o suco de limão e o chá são ácidos, eu tenho que considerar então que todas as substâncias aí vai ser ácido, certo? Então não tem como excluir aí uma das que sejam básicas, beleza? Então eu vou ter que realmente olhar ponto a ponto e analisar a equação, certo? Sendo assim, qual é a alternativa que eu tenho que observar? Vê só que a única alternativa aí que eu posso realmente promover a desmineralização com menor potencial vai ser aquela do maior pH, certo? Por que do menor pH, ou no caso maior? Porque quanto menor for esse valor aí de pH, mais menor valor, mais ácido vai ser o meio, certo? Se ela acontece realmente em meio ácido, quanto menor for o pH, mais ácido o meio, aí sim vai acontecer mais a desmineralização. Sendo assim, eu tenho que optar por substâncias que tenham pHs elevados, certo? Mesmo caso que tu acaba aí, após a, a refeição, tu acaba escovando os dentes justamente para aumentar o pH da boca, certo? Aumentando o pH da boca, então tu vai ter, aí tu vai evitar a desmineralização dos dentes também. Dúvidas? Podemos seguir? Vamos para a próxima. Vamos agora responder umas questões de química orgânica. Pessoal, quem puder aí também checa o link, tá? Tem um pessoal aqui mandando mensagem dizendo que não está conseguindo entrar na live. Caso alguém entre em contato com vocês e queiram entrar na live, estiver tentando aí receber alguma mensagem falando isso, você manda para ele também o link. Tô tentando aqui conversar também, mas se eu ficar aqui respondendo mensagem também, a aula acaba não rendendo. Vou estar falando bem pausado do jeito que estou aqui agora. Beleza? Então, qualquer coisa aí vocês também tentem aí me ajudar e enviar o link para eles. Certinho? Vamos então para a próxima questão. Mais uma questão aí bem longa. Mas vamos por partes. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que em seus cheiros, como a substância a seguir encontrada em óleos vegetais. A característica estrutural dessas famílias de compostos é a presença de
tu tem aí agora que observar todas essas estruturas aí e ver o que eles têm em comum. Já de antemão, o que é que vocês vão ter? Tu vai ter aí em todos eles a presença do anel benzênico, que é essa estrutura aqui, ó, hexagonal com dupla ligações intercaladas. Dupla ligação, ligação simples, dupla ligação, ligação simples, aqui nesse ciclo. Beleza? Sendo assim, eu tenho aí a alternativa certa é a letra C. Vamos seguir então. A próxima diz o seguinte: a utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. Tu tem aí a bichina, o licopeno e o beta-caroteno, certo? A propriedade comum às estruturas que conferem a cor desses compostos é a presença de. Olhando aí cada uma dessas estruturas, você vai observar que em todas elas há a mesma aparência, certo? Tem em todas aí uma estrutura comum, que é justamente a cadeia conjugada. O que seria essa cadeia conjugada? Seria a intercalação de ligação simples e ligação dupla aí em toda a estrutura. Tu vai ter uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples em toda a cadeia, certo? Dúvidas aí? Podemos seguir? Vamos lá então. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são ésteres, como apresenta o quadro. Tu tem aí o quadro com nome, fórmula e aroma, certo? Sendo assim, qual desses aí, o aroma flavorizante, é derivado do ácido etanóico e apresenta cadeia carbônica saturada? Vê só, tu tem que lembrar que a estrutura do tal flavorizante vai vir do ácido etanóico. Tu vai ter aqui, ó, C, na dupla ligação aqui, ó, com O. São 2 carbonos aqui na esquerda, o da pontinha aqui da extremidade, lembra que cada ponto e cada quina é um carbono. Vai ter aí C, dupla O e segue com a cadeia. A única alternativa que tu vai ter realmente essa característica de um ácido etanóico, de um éster proveniente do ácido etanóico, vai ser aí o da banana, certo? Tu vai ter aqui, ó, CH3, o primeiro carbono, o segundo já ligado com a dupla ligação com oxigênio e a simples com o outro oxigênio. E tu segue a cadeia aqui de hidrocarbonetos, certo? Lembra disso aí, analisa a estrutura, vê que o éster é formado de um ácido carboxílico e um álcool, certo? A C dupla O aqui, no caso, vem a parte do ácido, dos carbonos. A única alternativa que tu tem isso aí também, analisando a cadeia carbônica saturada, lembra que é saturado, só ligações simples, certo? É a letra B. Se você observar aqui no finalzinho dessa do pêssego, também vem do ácido etanóico? Também vem do ácido etanóico. Porém, se tu olhar para essa fórmula aqui, tu vê C6H5, certo? Que não é aí uma estrutura de uma molécula saturada, vai ser aí um anel benzênico,
certo? Por isso, tu tem aí a alternativa certa, a letra B. Vamos para a próxima. Próxima questão diz o seguinte: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... Vê só, o que muda do nome de um ácido para o outro aí, de uma estrutura para outra, é só esse númerozinho aqui da frente, não é? Um é 9-hidroxidec-2-enoico e o outro é o 10-hidroxidec-2-enoico. Sendo assim, eu tenho aí só uma pequena mudança na fórmula estrutural, certo? O que seria o que? Seria a saída desse grupo hidroxila do carbono 9 para o carbono 10, certo? A fórmula molecular é a mesma, o que muda só é essa posição aí desse grupo hidroxila. Dúvidas? Vê só, essa hidroxila aqui, ó, sai do carbono 9 para o carbono 10. O que muda é só essa fórmula estrutural aí, certo? Vê só, de maneira geral a gente tocou nos principais pontos aí que pode vir a cair e que vocês podem vir a ter dificuldades. Mas também a gente tem aí, pode discutir aí alguns outros pontos importantes, outros pontos interessantes, certo? A próxima questão diz o seguinte: uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, a adição de cloreto de sódio, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carne de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Vê só que a gente já tem uma questão de propriedades coligativas, certo? O que acontece com as células do alimento aí dessas carnes quando eu adiciono o cloreto de sódio e o sal nessa carne? Aqui ocorre um processo chamado de osmose, certo? Como o meio externo tem uma concentração maior de sal, o líquido presente lá, o solvente, dentro da carne, a água, acaba saindo, certo? Sendo assim, a alternativa que responde a essa pergunta é que a grande concentração de sal no meio extracelular, fora da célula, do lado de fora, provoca a saída de água de dentro delas. Lembra que a osmose é isso, é passagem de solvente, no caso, a água, de dentro da célula para fora, que é o meio de maior concentração de sal. Beleza? Dúvidas quanto a isso? Vamos à próxima questão então.
Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa, deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Vê só, o que, que a gente tem que observar aí? Aí é uma questão de radioatividade, certo? Tratando especificamente do processo de reações nucleares. Como ele está tratando aí a questão de bombas atômicas, no processo de detonação de bombas, a gente tem a fissão nuclear, certo? Lembra disso. A gente também tem um processo nuclear de fusão, que é a união de átomos, certo? É o processo que acontece lá no Sol. Mas também a gente tem a fissão nuclear, certo? Que eu vou ter aí a quebra do urânio, certo? Após ter o choque com partícula de nêutron. Lembra que esse processo acaba liberando mais nêutrons, que esses nêutrons atingem outros núcleos, que também vai ser dividido, liberando mais 3 nêutrons cada um, vai ser aí núcleos menores e vai formar uma reação em cadeia, certo? O que leva à liberação de muita energia, muita energia, certo? A próxima questão diz o seguinte, tá? O quadro apresenta a composição do petróleo. Tu tem aí mostrando cada uma das partes presentes no petróleo, a quantidade de carbonos que tem em cada uma das etapas aí das composições, a faixa de ponto de ebulição e uso de cada um. A pergunta em si é: para a separação dos constituintes com o objetivo de produzir a gasolina, o método a ser utilizado é. Um dos pontos também que é comum cair no Enem é questões de separações de misturas. O que é que eu vou ter aí nesse processo? O quadro me mostra aí a faixa de ponto de ebulição, certo? Das alternativas que eu tenho aí, eu tenho filtração, destilação, decantação, precipitação e centrifugação, certo? A alternativa que trabalha, aonde que realmente acaba acontecendo por meio de temperatura, é a destilação. A única. É justamente por ter essa diferença no ponto de ebulição que eu acabo separando cada uma das partes do petróleo, certo? Sendo assim, eu vou aquecendo aí a substância e vou separando aí aos poucos, controlando a temperatura até separar todas as partes, certo? A alternativa correta aí é a letra B. A próxima pergunta aí está dizendo o seguinte: o Aldrin é um inseticida agrícola organoclorado sintético de baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica de fórmula C12H8Cl6 está representada na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950, esse composto apresenta alta persistência no meio ambiente e acumulação nos organismos, sendo danoso para a saúde. Um pesquisador coletou fluidos biológicos de indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou as amostras de saliva, sangue, lágrima, urina e leite quanto à presença dessa substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou a maior concentração dessa substância? Vê só. A pergunta me diz que
essa substância aí, ó, lá na primeira linha da pergunta, diz que ela é uma substância de baixa polaridade, certo? Lembra que semelhante acaba sendo atraindo aí, interagindo com os semelhantes. Então, substâncias de baixa polaridade, apolares, interagem melhor com substâncias também de baixas polaridades, também apolares, certo? Entre saliva, sangue, lágrima, urina e leite, a que realmente acaba tendo a maior concentração dessa substância acaba sendo a de menor polaridade também. E as gorduras são apolares. A alternativa correta aí acaba sendo a letra E, o leite, por conta do alto teor de gorduras. Certo? Vamos seguir. Próxima questão está trabalhando aí com polímeros. O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, que são os LEDs, células fotovoltaicas, entre outros. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero. Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura. Tu vai ver aí que em todos os casos aí, tu vai ter o parêntese com um N ali do lado, que está representando o quê? O polímero, e que o polímero é formado por monômeros, que são essas estruturas aí em parênteses. São essas estruturas repetidas várias vezes. É como uma corrente, onde cada elo é uma estrutura dessa aí, certo? E ele fala que a propriedade-chave para esse polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas, que a gente já viu também já hoje em questões anteriores. Eu vou ter uma ligação simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, alternando aí, certo? A única alternativa aí que eu tenho é essa dupla ligação seguida de simples, uma simples, ou simples, dupla, é a letra D. Na letra A não tem nenhuma ligação dupla aqui na cadeia principal, nem na B. Na C e na E eu tenho uma ligação dupla, porém ela não está alternando com ligações simples. Assim, na letra C tem simples, para ter uma dupla e depois uma simples. Na letra E também simples, dupla, simples. A única que tem aí as duplas ligações sendo alternadas aí, conjugadas no decorrer da cadeia principal, é a letra D. A próxima questão é essa aí. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação é ingerido na forma de íon ferro mais 3, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico, vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. A ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação D. Tu tem aí vários tipos de reação sendo descritas aí nas alternativas: reação de eliminação, substituição, oxidação, neutralização e hidrogenação. Se você observar aí direitinho, um jeito mais fácil aí de observar que ocorreu o tipo de reação é na mudança do número de oxidação do ferro. Esse ferro aí sai de um íon mais 3 para um íon mais 2. Se eu altero o número de oxidação, a reação é de oxirredução, certo? Vamos seguir aí.
Pergunta: na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em gordura trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre ácidos graxos trans e aumento de risco de doenças cardiovasculares. Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Vê só, o objetivo aqui é você impedir que haja conversão de gorduras cis em gordura trans, certo? É apenas isso. Eu não estou adicionando nada, não estou interagindo aí, reacionando ácido com base, não estou substituindo, não está havendo uma oxirredução. É apenas a mudança de posição aí dos ligantes no espaço. Um isômero cis apresenta os hidrogênios no mesmo lado aí da dupla ligação, certo? Traçar um plano aí horizontalmente. Aqui nessa estrutura, os hidrogênios estão do mesmo lado. Se traçar aqui no isômero trans, tu vai ter os hidrogênios em lados diferentes, certo? E o que ela tem que evitar aí, ó, é justamente essa transformação de uma estrutura cis numa estrutura trans. É apenas mudança aí na posição dos hidrogênios. A estrutura é a mesma, a forma molecular é a mesma, mas substâncias diferentes. Isso aí é isomeria. No caso, é uma isomerização, certo? A alternativa certa aí é a letra E. Então, pessoas, por hoje é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem pôr aí no chat. Podem também me mandar uma mensagem depois. Se acha que faltou discutir algum ponto aqui, alguma questão, me manda aí, me fala que eu ajudo vocês com essas questões aí. Beleza? Então, é isso. Até a próxima. Tô aqui porque precisar. Boa prova para vocês. Tchau.